Hoje nós temos aqui o professor José Carlos Campos Velho, que é nosso companheiro aqui de universidade. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Coma Bem e vamos trabalhar, porque nós trabalhamos, de alguma forma, nós trabalhamos juntos. Eu trabalho a gerontologia, nutrição e envelhecimento e o professor trabalha a geriatria. Professor, seja muito bem-vindo. Muito agradecido, professora Tereza, pelo convite. Eu estou bastante animado e entusiasmado e honrado por poder conversar sobre esses assuntos que fazem parte do meu cotidiano e que acho que são interessantes que sejam capilarizados na sociedade. Eu penso ser importante, professor, porque nós temos, dentro dos dados epidemiológicos, dentro dos dados das transições, né? Epidemiológica, nutricional e a transição demográfica, é um envelhecimento extremamente rápido da população brasileira. E para isso nós precisamos ficar atentos, não somente na doença em si. Eu penso dessa forma, professor. Dentro da geriatria, o que é possível fazer para que se tenha um envelhecimento, digamos, se houver a doença, evitar que essa doença evolua? De que forma fazer, professor, dentro da geriatria? O ideal é tentar não ficar doente, né? Como não se fica doente, professor? Deus não planejou assim. Gente, essa é uma resposta perfeita, né? É uma resposta perfeita. Porque quando se fala em envelhecimento, geralmente se alia envelhecimento às doenças, e principalmente às doenças crônicas. Mas é possível, não é, professor, você envelhecer dentro de uma senescência, uma evolução desse envelhecimento. A gente sabe que o processo metabólico, bioquímico, fisiológico é inerente à vida do ser humano na Terra, tá? Mas o que fazer dentro da geriatria? É interessante, assim, mas a gente conversou um pouquinho anteriormente sobre a questão das zonas azuis. Uhum. E se a gente for olhar para as zonas azuis, pelo que o Dan Bittner observou ao longo do seu tempo de pesquisa, nas várias zonas azuis, que são Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, uma região da ilha da Sardenha, na Itália, a região de Barbádia, Loma Linda, na Califórnia, e a província de Nicoya, na Costa Rica, aqui na América do Sul, na América Latina, na América Central. Pouco tinha a ver com assistência médica. Opa! O que traz isso? Porque tanto o senhor quanto eu trabalhamos. Eu trabalho quando eu lembro da questão da alimentação. Eu direciono tanto para os alunos da nutrição quanto para os acadêmicos da medicina. A gente trabalha com essa direção da alimentação, mas existe muito mais do que isso. Claro. Bom, existem questões que são, obviamente, nessas regiões, questões de ordem cultural, né? Sim. Que são a forma como eles vivem, né? Obviamente a alimentação tem um papel essencial em todas as zonas azuis, embora não exista um padrão alimentar. Para todas o mesmo, né? Na verdade, porque algumas zonas azuis até, eu acho que se não me engano, na Itália, há o consumo de vinho. Nas outras não existe isso. Mas eu penso que é comum a todas, é uma ingestão muito baixa de sal. Açúcar é inexistente, eles não comem açúcar. Pelo menos daquilo que nós pesquisamos e daquilo que nós temos relatado. Embora, né, professor, colocando as zonas azuis, eu penso na casuística disso. Você sabe que eu sou uma pessoa de poucas certezas. Eu tenho mais incertezas do que certezas, na verdade, na maior parte do tempo, assim. E por incrível que pareça, mas, por exemplo, não falando de açúcar, mas os carboidratos na região de Barbádia, na Itália, eles são bastante presentes na alimentação. Mas seriam os complexos, né? Então, vindo dos amidos. Seriam e não da sacarose. Por exemplo, da massa. Isso, complexo, né? Os complexos, os amigos. Efetivamente, eles são... Mas realmente, assim, talvez eu falo que a questão cultural seja importante porque, pelo menos, esse doce industrializado não chegou a essas regiões. E essa é uma das questões significativas, sabe? Porque todas essas regiões são regiões remotas
de difícil acesso. Alguns arquipélagos, algumas ilhas, né? Exato, Icária na Grécia, Okinawa no Japão. E o que acontece? Eu não sei o que vai acontecer com a globalização, com a chegada da modernidade, da civilização, da globalização nesses lugares. Parece até que Okinawa, ela tem uma questão específica, Okinawa, né? Okinawa foi invadida pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos têm uma certa dívida de honra com Okinawa. Sim. E dessa forma, Okinawa hoje, ela tem muitos restaurantes de fast food, esse tipo de coisa. Sim, já foi relatado, teve uma reportagem a respeito disso. E assim, e os hábitos que os idosos, aqueles idosos que foram estudados na época da visita do Dan Bittner lá. Acho que em 2019, né, essa pesquisa veio ao público, né? Ela começou anteriormente, mas em 2019 ela veio ao público, né? Exato. Mais divulgado. O Dan Bittner esteve lá, se não me engano, foi em 2005, né? Foi quando se teve essa surpresa dessas regiões tão interessantes no mundo. Mas o que parece é que assim, as novas gerações elas não vivenciam a cultura que os avós ascendentes, todos os ascendentes. Os ascendentes. E isso está modificando, inclusive, o perfil epidemiológico dessas populações. E isso é uma questão problemática, porque elas deixam de ser regiões isoladas, regiões pouco impregnadas pelo modo de vida ocidental, particularmente, e passam a ser regiões que passam a viver como nós vivemos. Então, assim, talvez elas tenham algumas lições que a gente possa realmente aprender e tem algumas lições que a gente deva realmente não aprender. Questões a serem resgatadas, né, desses longevos que moram Exatamente. Nesses locais. Todas essas regiões têm uma característica muito interessante. São regiões, exceto Loma Linda, na Califórnia, pobres. São regiões pobres, onde as pessoas muitas vezes trabalhavam até idades muito avançadas, não por prazer, mas por necessidade. Então, assim, o trabalho que não era para elas um sacrifício, ao contrário, era uma questão positiva, o trabalho... O movimento, né? Sim. É o levantar, é o plantar, é o ordenhar, é o pastorear. Principalmente, acho que Icária e na Sardenha alguma coisa também, que a base da proteína é diferenciada, né? Na verdade, Icária, por ser uma ilha, né? Eles têm muito a questão da relação com o mar e da pesca, portanto. Eles têm muito uma questão relacionada a consumo de infusões. Sim, eles têm, são ervas nativas, né? Isso. Que eles têm lá. Tem muitas coisas. Eles lá também consomem vinho. Sim. Como na Sardenha. O que nós não podemos comparar, professor, não podemos comparar com a dieta do Mediterrâneo. Mas se a gente for olhar na sua o maior consumo dessa alimentação, ela é quase que se equivale em relação à qualidade do alimento, né? Por exemplo, na Sardenha eu planto tudo que eu como. Icária era para ser assim também, da mesma forma. E o que a gente tem, que a gente trabalha em nutrição, é que qual é a fonte proteica, uma vez que eles não comem carne de gado? Eles têm peixe, que eles não comem diariamente, eles têm a cabra, o leite de cabra, o queijo de cabra, que aliás a gente estudando, né, ele tem uma quantidade menor de caseína também, então ele se torna um alimento mais digestivo. E o que a gente viu é que ele tem uma quantidade grande de triptofano, que é um precursor da serotonina. E daí a gente olha a Icária, não sei o que o senhor pensa, a gente olha a Icária e a gente vê todas essas ervas, toda essa alimentação natural, essa fonte de proteína, a ausência do consumo desse açúcar, o açúcar comum, né, o industrializado, sacarose, e a gente vê eles vivendo muito bem. Esperamos que eles continuem vivendo bem, mas eu acho que não é somente isso, né, professor? Não é somente a alimentação, são os outros hábitos que eles têm também. A atividade física, conforme o senhor colocou, e tem coisas importantes, a questão da espiritualidade, a reverência, acho que é uma reverência à família também,
a gente diria que eles trabalham muito a questão espiritual também, da mesma forma, que é comum em todas as zonas azuis. Comer pouco, né? Não comem em excesso também. O que o senhor acha? A vida em comunidade deles também é uma questão bastante importante. Mas no Japão eles têm uma expressão que chama hara hashibui. Hara hashibui. Hara hashibui. Até comer até ficar 80% satisfeito. É a mesma coisa que na Índia eles fazem, que é o espaço de Shiva. Ah, sim, o espaço de Shiva são 20% mais ou menos. Deixar livre. Deixar livre, né? Olha só, inclusive nos 9 preceitos, que está na publicação, está lá o prato, faltando uma parte desse prato. E aí a gente fala, né, que isso também determina a longevidade. O excesso da alimentação, nós aqui no Ocidente ou até mesmo no Oriente, nós mudando esse perfil epidemiológico por excesso de alimentação e pela qualidade de alimentação. É tão fácil nós vivermos mais, nos alimentando bem, fazermos atividade física, tendo uma condição espiritual e mental também, estando num meio que não no meio urbano, estando num meio mais relacionado à natureza, consumir os alimentos da época. Aqui no programa Coma Bem, a gente sempre fala sobre sazonalidade, tá? Comer os alimentos produzidos no local e na época. O alimento vai ter uma qualidade melhor e maior, claro. Então a gente fica pensando no seguinte: em todas as zonas azuis acontece isso. Verdade. É interessante, no que fala em relação à urbanidade, o Dan Bittner também fez recentemente uma série para Netflix que fala das zonas azuis, e ele fala de Singapura. Opa, um novo Singapura, local. Que na verdade é uma cidade-estado, assim, é uma ilha, é um lugar absolutamente urbano, né? Em que eles estão fazendo uma série de modificações que a estão tornando, de certa maneira, uma grande zona azul. Olha. Então vale a pena ver... Ela não veio como zona azul pesquisada, ela vai se tornar uma zona azul. E não através de questões assim, de estudamos as zonas azuis e vamos fazer semelhante a isso. Sim. Não, dentro de uma cultura oriental e dentro de uma cultura profundamente preocupada com a questão social e pública, né? Dentro de governos que se identificam com essa questão, eles estão propondo toda uma série de sugestões à comunidade, aos cidadãos, que enriqueçam a vida dele do ponto de vista de vivência comunitária, relação intergeracional e também do ponto de vista de atividade física, de alimentação, e que podem, no fim das contas, oferecer a essa população uma probabilidade maior de um envelhecimento mais saudável. Ótimo, ótimo. E assim, como eu falei inicialmente, assim, a gente vê que pouco dessas coisas tem a ver em relação a questões de ordem especificamente médicas. Professor, nós vamos voltar a falar aí no segundo bloco sobre essa questão aí. Até daqui a pouco. Voltando aqui ao programa Coma Bem, conforme o professor José Carlos estava falando sobre a questão do envelhecimento, esse aspecto da geriatria em relação ao envelhecimento, nós gostaríamos que ele continuasse aquela fala do bloco anterior. Bem, falando um pouco da geriatria, a minha especialidade, né? O que eu acho assim que a geriatria no momento atual do mundo que a gente está vivendo é essencial, né? Tanto pela principal razão, que é o processo de envelhecimento, que a gente pode ver em termos tanto relativos como absolutos, a presença de idosos na população hoje é muito maior, como do ponto de vista médico especificamente. A presença de idosos em ambulatórios médicos, dentro dos hospitais, assim, os hospitais sofreram um processo de envelhecimento, então a população hospitalar hoje é uma população muito mais envelhecida. Maior parte. E assim, existe uma proposição que chama geriatria preventiva, né? Com a qual eu tenho algumas prevenções. Porque, assim, recentemente eu li uma entrevista de um médico que falou assim que ele era geriatra e que a maior parte dos pacientes que ele atendia no consultório dele eram pacientes jovens.
E pacientes entre 40 e 60 anos que iam lá para ver como envelhecer melhor. Olha, né? só, fazendo promoção de saúde aí. Só que eu desconfio de um geriatra que atenda jovens. Eu acho que a geriatria... Adulto maduro, o senhor está falando. Jovens. Para mim, 40 anos é jovem. Pessoal, aqui a casa passou do 6.0, por isso que a gente fala assim, né? A gente se dirige dessa forma, tanto o professor quanto eu, a gente já passou do 6.0 e, gente, é urgente isso aí, é urgente esse cuidado no envelhecimento. Por favor, professor, continue. Então, assim, se você entrar num consultório de um geriatra e só existirem pessoas jovens lá dentro, desconfie que alguma coisa não está certa. Porque a geriatria é a especialidade médica que cuida dos idosos. E a maior expertise dos geriatras é cuidar exatamente daqueles idosos mais velhos, com mais patologias, com mais comorbidades, com mais dificuldades no cotidiano, que é aí que o geriatra muitas vezes sabe lidar melhor. Sim. Então, o geriatra que trabalha exclusivamente com pessoas que não têm os 60 anos, ele não está fazendo propriamente geriatria, ele está fazendo algum outro tipo de medicina do estilo de vida, medicina preventiva. A geriatria ela tem outra essência, tem outra perspectiva, que é cuidar dos idosos. Né? E, efetivamente, os idosos que têm todas essas comorbidades, que são idosos frágeis, que são idosos portadores de múltiplas patologias, que tomam múltiplos medicamentos, esses idosos se beneficiam muito do cuidado geriátrico. E do gerontológico também. Não tenha dúvida nenhuma. A geriatria não é ela é uma especialidade médica especificamente, né? Mas ela vem geralmente conjugada com o termo gerontologia, porque ela é multi, inter e transdisciplinar. Ótimo, perfeito. Professor, eu vou pedir para você rapidamente um conceito que eu sei que o senhor trabalha, que é o Slow Medicine, para depois a gente entrar no Slow Food. Só um conceito básico que é Slow Medicine, que é esse cuidado geriátrico, gerontológico, para essa população tão carente de informação e de cuidado de fato. Acho bem sucinto aí, porque nós temos muito tema ainda para discutirmos. Então, a Slow Medicine, na verdade, ela não é uma especialidade médica. Ela é uma maneira de olhar para a medicina, uma maneira de praticar a medicina, baseada em alguns princípios, né? E é um movimento, assim, digamos, internacional. Existe um esboço na Holanda, existe uma iniciativa, um movimento bastante forte na Itália, aqui no Brasil, no México, alguns pensadores norte-americanos que pensam numa forma diferente de fazer uma medicina. Sim. Os italianos, eles têm uma proposição, através de um manifesto, que eles falam de uma medicina sóbria, respeitosa e justa. E que nós precisamos muito hoje, professor. Quando você fala em envelhecimento e essa fragilidade, esse desamparo, essa ausência de ambiente para esse envelhecimento, eu acho que é muito bem-vindo. Mas, professor, pegando esse movimento da Slow Medicine, vamos para a Slow Food, que o senhor conhece e nós estávamos comentando de uma forma magnífica. E eu penso que essa Slow Medicine e esse Slow Food, eles têm uma relação, tá? Eu diria uma relação de cuidado. Uma relação de cuidado com as origens, com a natureza, com o tipo de alimento. Tá? Nós temos até aqui, professor, Terra Futura, até esse livro me foi emprestado também da professora Cristina Basso, onde o Laudato Si de 2015, nós temos Carlo Petrini. E eu soube, né, que o senhor conheceu o Carlo Petrini. E eu estou morrendo de inveja aqui. E aí, quando se fala em Carlo Petrini, se fala sobre slow food. Aí se fala sobre umas questões bem importantes, que é isso aqui, professor, mostra pra gente aí. O senhor pode mostrar, pode levantar aí. Isso aqui foi um presente que eu ganhei da professora Franceliane, numa viagem dela ao Peru, onde tem muitos tipos de cereais, tá? Leguminosas, que se a gente for olhar, fazem parte desse movimento de melhora dessa alimentação e a conservação da natureza. Obrigada, professor. Então, eu vou deixar que o professor fale aqui, porque nós já comentamos a respeito. Eu só vou mostrar aqui, professor, ó, dê uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui são vegetais que eu posso comer, tá? São vegetais regionais. Então, eu posso aproveitar esses vegetais e desidratá-los e comê-los dessa forma.
é uma forma de conservação também. E daí, professor, quando a gente olha um pão de milho que foi feito por quem? Por uma pessoa que veio da Itália, que aprendeu o valor de comer um alimento feito em casa, um alimento que tem tradição. Eu vou deixar o senhor falar isso, senão eu vou falar demais. Então, a relação entre a slow medicine e a slow food é uma relação muito clara de estabelecer assim. A slow food, ou o movimento slow food, assim que eles preferem que seja chamado, ele foi a fonte principal de todos esses outros movimentos slow. Entre eles a slow medicine. O artigo que dá nome à slow medicine, que chama um invito a slow medicine, de um médico italiano chamado, já me lembro o nome dele, que publicou um artigo numa revista italiana há alguns anos atrás, falando que aquilo que o movimento slow food falava em relação à alimentação poderia ser aplicado à medicina, que seria o que ele identificava como uma desaceleração dos processos de decisão. Então, assim, existe uma relação quase que de mãe para filho, ou de pai para filha, da slow food em relação à slow medicine. Por incrível que pareça, não é, até hoje, a gente gostaria que fosse, uma relação tão íntima e produtiva. Sim. Os movimentos não ainda conseguiram funcionar de uma maneira integrada. Eles, mais ou menos, falam sobre nem na Itália. Nem na Itália. Nem na Itália. Na Itália eles conseguiram... O Carlo Petrini foi o precursor. Ele foi um dos fundadores desse movimento. Não, o Carlo Petrini, na verdade, o papel dele foi o seguinte. Em 1986, na Piazza de Espanha, em Roma, foram inaugurar um restaurante de uma rede de fast food. E lá eles abraçaram a praça e fizeram uma manifestação liderada pelo Carlo Petrini, onde eles diziam assim, aqui na Itália, aqui onde a gente tem uma cultura gastronômica importante, onde a comida tem um selo de qualidade tão significativo, que eles chamam cibo em italiano, aqui nessa praça não pode haver um restaurante de fast food. Mas a marca do restaurante era muito maior do que qualquer... Sim, sim. A gente sabe que o capital, ele sempre vai falar mais alto. E quando se fala sobre slow food, sobre esse alimento, ele fala sobre alimento limpo, esse alimento que ele venha de uma origem e que você consiga manter essa origem desse alimento e consiga se propagar isso. O senhor está falando que não se consegue furar a bolha, né, de alguma forma. Esse livro aqui, professor, nós usamos aqui na universidade, nós fazemos um momento de leitura, todos os alunos leem e a gente discute. Isso já foi algum tempo atrás. Então a gente trabalha essa questão da leitura e da história, o quanto é importante, né, eu preservar essa questão da tradição, a qualidade do alimento, a origem do alimento, o conservar alguns tipos de semente, conforme nós vimos ali também. Então, eu fiquei encantada quando eu ouvi que o senhor disse que conheceu o Carlo Petrini. Era um sonho da gente conhecer foi uma o Carlo coisa Petrini. Foi uma coisa muito inesperada, assim, porque eu estive em Turim, que é onde, na verdade, a slow medicine também cresceu e onde o movimento slow food tem um papel muito importante, Turim, porque ele é originário do Piemonte, é originário da região norte da Itália, né? Sim. E lá no Falardo tem uma pequena cidade chamada Bra, que é a cidade onde realmente está o escritório central da Slow Food International, tem um restaurante slow food, tem um café que tem... Pessoal, eu vou perguntar para ele se ele foi nesse restaurante. Eu fui nesse restaurante. Eu fui, almocei lá. Que tal, professor? É excelente, maravilhosa. Inclusive, a Bela Gil estava lá, ela estava fazendo um curso lá Eles têm uma faculdade, eu vou falar disso em alguns instantes. Ela estava fazendo um curso lá nessa faculdade e eu até fui falar com a Bela Gil.
Inclusive, fiz um erro que chamei ela de Preta Gil. Opa, diferente. E ela não é só a Bela, de perdão. Mas assim, eu fui me apresentar para ela e fui falar que eu trabalhava sobre slow mas assim, tinha ido ao restaurante. E fui também num café, que tem mais de 100 anos, que também tem essa perspectiva de um ideário slow por trás dele, assim. A cidade toda funciona dessa maneira, é uma pequena cidade. Mas perto de Bra tem uma outra cidade que chama Potenza. E lá em Potenza, eles construíram uma grande faculdade nós temos de gastronomia. Sim. Não é bem uma faculdade de gastronomia, seria a Universidade Slow Food, porque lá eles têm formação em várias áreas. E eu fui lá conhecer, sem ter marcado, sem ter nada, fui passeando por lá, um lugar belíssimo assim. E ao sair, para ir pegar o carro, Sim. que eu tinha alugado, eu vi que tinha algumas pessoas na frente do pórtico da faculdade conversando, eram 3 pessoas. E aí então 2 das pessoas saíram, ficou uma delas, eu olhei para aquela pessoa. E quem era aquela pessoa? Carlo Petrini. Era o Carlo Petrini. Ah, meu Deus do céu. Professor, quando a gente fala, nós temos, nosso tempo é curto, nós temos que encerrar nosso programa, mas quando a gente fala em slow food, a gente fala nessa surpresa que o senhor teve, né? O que a gente pensa nesse slow food? Se eu vou ter um movimento menor um movimento mais lento em relação ao cultivo, ao consumo do alimento, necessariamente eu terei mais saúde. Sim. Necessariamente eu terei mais longevidade. E não necessário, não é, professor, que, embora eu já tenha completado 60 anos de idade, eu não deva prosseguir nessa ordem, tá? Se eu nunca fiz, está na hora de fazer. Porque ainda há tempo, não é, professor? Que a geriatria e a gerontologia podem proporcionar isso. O senhor, no seu cuidado geriátrico, porque além de o senhor dar aula, o senhor trabalha no ambulatório, não é? No ambulatório lá da Casa de Saúde, a gente também trabalha e trabalhamos nessa disciplina em comum. Eu penso, professor, que o nosso caminho é longo aí, nesse processo educativo sobre alimentação, geriatria e gerontologia. Queria muito lhe agradecer esse momento aí dessas falas maravilhosas, né? Nós teremos mais programas para fazer sobre isso. E vamos cuidar do nosso envelhecimento, professor. De alguma forma, como o senhor falou, geriatria ter pessoas jovens, geriatria ter pessoas velhas, pessoas idosas, longevas, importante. Gerontologia da mesma forma. Unir essas ciências que são as mesmas, né? Trabalham em formas diferentes, mas para que a gente possa melhorar essa qualidade de vida desse Brasil que está envelhecendo muito. Eu às vezes quebro os parâmetros um pouco e digo assim que a primeira coisa que você deve fazer para cuidar do seu envelhecimento é usar cinto de segurança, olhar para os 2 lados quando for atravessar a rua e se for andar de moto usar capacete. E não se esqueça de vacinar-se também. Olha, pessoal, encerramos esse programa com essas belas mensagens, com esse cuidado do envelhecimento. Professor, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu agradeço.